foi feito e operado à beira do mar da Galileia. Aí o mar também conhecido como mar de Genezaré, ou tampouco um mar chamado Tiberíades, ou tampouco um mar também chamado Quinerete. Por que Quinerete? O mar da Galileia tem um formato de uma harpa, e no grego a palavra Quinerete significa harpa, então também um mar chamado Quinerete. Jesus, o texto diz que Jesus, aleluia, após pregar a multidão, Jesus diz aos discípulos, vai para lá, aleluia, atravessa o mar para o outro lado, a outra banda, porque eu vou despedir a multidão. E Jesus deixa os discípulos ir e fica despedindo a multidão. Mas Jesus tem na sua mente um outro propósito. Jesus queria se separar dos outros para subir ao monte para buscar ao Pai, aleluia, ter uma intimidade só Ele e o Pai. É verdade que tem momentos nas nossas vidas que é necessário eu e você, aleluia, sairmos do meio das pessoas, aleluia, para buscar a Deus intimamente, para ouvir e que Ele ouça a nossa voz. Aleluia, glórias a Deus para sempre. O que acontece? Os discípulos vão ao mar, e quando os discípulos estão no meio do mar, diz a Bíblia Sagrada que começa a soprar um vento contrário. E esse vento contrário levanta as ondas, e as ondas batem no mar, e os discípulos, mais uma vez, começam a ter medo de morrer. Deixa eu te explicar uma coisa. Deserto é para testar a fidelidade do homem com Deus. No deserto não tem comida. No deserto não tem água, no deserto não tem amigos. Então, quando Deus põe o crente dentro do deserto, é para ensinar o crente a dependência que o homem tem que ter com Deus. Quando ele sentir sede, ele diz, Senhor, não tenho água. Aí Deus faz sair água da rocha. Quando ele sentir fome, ele diz, Senhor, não tenho comida. Aí Deus envia as codornizes e eles comem e se alimentam. Quando ele diz, Senhor, o sol está muito quente, o Senhor sopra as nuvens e as nuvens ficam em cima do povo, e o povo já não se queima mais. Quando o povo diz, Senhor, estou morrendo de frio, aleluia, glórias a Deus para sempre, Deus acende uma coluna de fogo e diz, agora está tudo bem. Então, quando Deus põe o povo no deserto, é para ensinar o povo a ter necessidade e intimidade com Ele. Mar é diferente. Quando Deus permite que o povo passe dentro das águas e falamos do mar, mar é para testar a fé do homem diante de Deus. Mar, quando estamos dentro do mar, as ondas batem no barco e a pessoa propõe a ter medo. Aleluia. Então pode ter certeza que quando Jesus estava dormindo na proa do barco, em outra passagem, diz a Bíblia que as águas iriam afundar o barco, porém, aleluia, quando os discípulos acordam, Jesus diz, Jesus, tu não se preocupa que nós perecemos com as águas. Jesus se levanta e chama a atenção dos discípulos, dizendo, homens de pouca fé, por que eles estão duvidando? Aí quando Jesus diz isso, eu consigo entender que quando Jesus coloca dentro do mar, é para que eu e você sejamos testados, aleluia, acerca da nossa fé. Acreditamos em Jesus de uma certa maneira, mas da outra não acreditamos. Acreditamos que Jesus é o ressurreto, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que mudou a nossa vida, que vai voltar para buscar. Mas não acreditamos que Jesus é maior do que o gigante que se levantou, que Jesus é maior do que as ondas que estão batendo no nosso barco. Mas eu vim dizer para você uma coisa nesta noite, que Jesus, aquele que criou o mar e disse, mar, fica aqui para cá é terra, daqui para cá é mar. Esse Jesus que eu e você acreditamos e cremos, Ele está dizendo nesta noite, não temas o mar. O mar é somente uma prova, e o mar é somente algo para testar a sua fé. E você nesta noite tem que sair deste lugar entendendo que você entrou nas águas para mandar as águas parar. Aleluia! Deixa você entender uma coisa. Quando os discípulos, os 12, estão lá dentro do barco, e as ondas começam a bater no mar, diz o texto que eles estão todos com medo. E daqui a pouco, quando Jesus vem como solução, eles têm mais medo ainda. Porque quando eles conseguem contemplar no meio das ondas, ele vê alguém andando por cima das águas. E diz o texto que começaram a gritar de medo. Aleluia, glórias a Deus para sempre. E daqui a pouco ouve-se uma voz muito bela que diz, não temais, sou eu. Aleluia, quando Pedro ouve isso, diz o texto que Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, faça que eu vá até aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós que lemos a Bíblia Sagrada entendemos e conhecemos Pedro como um mané, como um pescadorzinho de peixe, de aquário, como alguém que não tem, aleluia, criatividade,
E se você ler alguns livros, você vai entender que tem escritores que dizem que Jesus ganhava mais as pessoas no meio dos pobres, no meio dos não entendidos. Mas é mentira, isso não é verdade. A palavra de Deus, quando ela entra no coração, não importa a classe social. Não importa o tamanho, a idade, a largura, o comprimento, não importa. Quando Jesus pregava a palavra, quer ver que isso é verdade? Um dia, um certo homem diz, vai lá, manda os seus soldados ir atrás de Jesus. Quando os soldados não pegar Jesus, Jesus está pregando. Ficam todos parados, atônitos, ouvindo a pregação de Jesus. E voltam. Quando volta, o Senhor diz, e aí, o que aconteceu? Sabe o que ele diz? Ninguém jamais pregou como este homem. Então a palavra que Jesus prega, ela pode, aleluia, glória a Deus, acontecer a qualquer classe social. Quando Jesus chama Pedro, segundo a história, Pedro, aleluia, é bem maior e bem melhor do que eu e você imaginamos que ele é. Pedro se estabelece na Galileia com 42 anos, e quando Pedro se levanta lá, diz a história que Pedro tem no mínimo 1.013 barcos de pesca que trabalham ao seu dispor. Aleluia. Jesus, antes de chamar Pedro, tinha passado por várias vezes lá no seu mercado, aonde era vendido os seus peixes pescados na semana. Aleluia. Então esse não é um homem pobre. A história diz que Pedro também é um homem que era presidente, aleluia, da cooperativa dos zelotes. O que era o zelote? Uma cooperativa que se montava. E para se fazer parte dessa cooperativa, tinha que ter uma boa condição financeira. Diz a história que quando Jesus chama Pedro, Pedro faz, aleluia, ele se firma e não quer ir servir Jesus, porque Jesus, aleluia, dizia, larga tudo e me segue. Aleluia, larga tudo, deixa tudo e me segue. Se não me engano, isso está no capítulo 1, no versículo 18, aleluia, no livro de Mateus. Mas diz o texto, aleluia, que quando Jesus diz a Pedro, larga tudo e segue, Jesus ainda, ele fica esperando Pedro vir. Pedro vem e volta, Pedro vem e volta, para não deixar o que tinha, aleluia, nos seus bens financeiros. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, aleluia, quando Pedro é chamado por Jesus, Jesus já tinha passado várias vezes no seu mercado e observava Pedro. Então, observando a ele, o seu andar, o seu pisar, onde ele passava, da maneira que ele agia, depois Jesus chamou. Deixa eu te mostrar uma coisa, quando você estava lá fora, largado, Jesus passou por você várias vezes e começou a te contemplar e dizer assim, está vendo ele, está vendo essa? Isso será um fato precioso das minhas mãos. Hoje ele está cantando aqui, mas amanhã ele vai cantar na minha casa. Hoje ele está aqui fazendo o que ele está fazendo, mas amanhã eu vou fazer ele um vaso de uma mulher cheia do poder de Deus. Está vendo? Quando Jesus, antes de chamar a Pedro, ele estava examinando a Pedro, ele estava olhando. Diz a história que quando Pedro pescava, aleluia, glória a Deus para sempre, que ele ganhava peixes, muitos peixes, porque diz a história que 1.013 barcos pescavam no seu dispor. Olha só, o pescadorzinho que eu e você pensamos que não era nada, aquele que não tinha conhecimento, aquele que não tinha dinheiro, quando aqueles 1.013 barcos iam pescar, diz a história que pescavam 3 vezes na semana. Cada dia da semana, cada barco trazia no mínimo 300 quilos de peixe, e eles pescavam 3 vezes, multiplicando isso tudo, dá peixe demais, e esses peixes eram vendidos no seu mercado. Aí esse mercado chamava-se Calçapá, e quando aqueles homens vendiam aqueles peixes, Pedro a cada dia estava mais rico e lucrativo. Sai sabendo que isso é verdade, que quando Jesus chama Pedro, Pedro diz, e aí Jesus, o que eu ganho com isso? Aí, porque Pedro sabia que tinha bem financeiro, Pedro sabia que tinha dinheiro, mas eu vou dizer uma coisa para você, tem pessoas buscando fins lucrativos, fins financeiros, mas Jesus disse que nós ganhamos a vida aqui, perderemos a nossa lá. Eu quero dizer para você uma coisa, tem coisas nessa vida que o dinheiro não compra, tem coisas nessa vida que a posição social não compra. Aleluia, nossa salvação, a nossa mansão no céu, não vai chegar ninguém lá no céu e dizer, Senhor, quanto é a minha mansão? Não, Jesus vai dizer para você, me dá as mãos, deixa eu ver as suas mãos, sem olhar para as suas mãos, e as suas mãos não tiver marca de calos, não calos, aleluia, de trabalho, de bater marreta, não calos, de trabalho na obra do Senhor,
calos de ganhar almas para Jesus, calos de pregar a palavra, calos de tocar instrumentos ao Senhor. Aí se Jesus olhar, você pode entrar, você trabalhou, pode entrar, está aí o teu salário, pode entrar, está aí. Aí vai chegar algumas pessoas lá dizendo, mas Jesus, eu trabalhei tanto, aí trabalhar para Jesus é diferente, o negócio é diferente. Jesus viu Pedro pescando, rapaz, quando esse homem for pescar almas para mim vai ser demais. Esse homem conhece tudo de mar e o mundo representa o mar. Está aí este mundo representando o mar. E tem eu e você para jogar a rede. Aí Deus nos chamou para jogar a rede. Deus nos chamou para andar sobre as águas. Deus nos chamou para fazer milagres nessa terra. Cadê você nessa noite? A gente ouviu a voz de Deus e está lançando a rede. Se você ainda não está lançando, comece a lançar a rede, ó Pedro. Aleluia! Glória a Deus. Pedro era rico. Olha que interessante. Se cada barco, se tinha 1.003, se cada barco trabalhavam-se 4 funcionários, 4 pescadores. Por quê? Um subia no mastro para olhar onde estavam os cardumes. A igreja precisa de pessoas que tenham visão para que possam dizer missionária. Está entendendo? Naquele lugar tem um grande cardume de peixe e ali cabe jogar a rede. Ali 2 ficavam segurando a rede. Na igreja precisa de pessoas que estejam prontas a lançar a rede, a pregar a palavra. E um ficava no leme, um ficava aleluia. Ele controlando o barco para que o barco não rodasse nos mares. Está entendendo como funciona a obra do Senhor? Alguém toma conta do barco e segura o leme. Alguém segura a rede e prega a palavra. E alguém fica de olho. Ei, cadê você? Aí é onde você se qualifica nesse barco. Arrume um jeito. Não importa. Arrume algo para fazer dentro dessa arca. Porque nessa noite Deus chama a nossa atenção para isso.